Fala galerinha, aqui é o professor Leonardo, Careca Show da Química, te convidando hoje para algumas técnicas de autoconhecimento como estudante, para que você possa aprimorar o seu estudo, não só presencial como online também, beleza? Segue lá no Insta Careca Show da Química, YouTube Careca Show da Química e vamos começar! Pessoal, hoje nós vamos falar, dentro do seu estudo, professor, de um recurso que todo mundo tem igual, um recurso muito importante que todas as pessoas recebem da mesma maneira, que é o tempo. Isso, professor. O tempo tá aqui. O tempo na vida de todo mundo dura 24 horas o dia, certo? Seja você no norte, no sul do país, leste, oeste, seja você lá na Europa, Estados Unidos, países da América do Sul. O tempo é igual para todo mundo e isso não adianta, beleza? Você pode estar dizendo assim, professor, o tempo não é igual para todo mundo, professor. Calma aí, vamos entender. Como você administra o seu tempo que não é igual, certo? Como assim, professor? Existem sim alunos que estudam, que trabalham, alunos que são chefe de família, alunos que não têm os pais, alunos que não dormem direito. A gente tem uma gama de problemas que envolve a administração do tempo do aluno. O que a gente precisa primeiro é se reconhecer que a gente tem o tempo igual e que dentro desse tempo, dentro dessa nossa jornada de 24 horas, como que nós vamos trabalhar com esse tempo, professor? Certo? Essa é a grande questão. O que eu trago para você, o que eu informo para você? Não adianta só a gente ficar arranjando desculpas, a gente tem que arranjar soluções para os nossos problemas. E solucionar o problema do tempo é o principal objetivo que você tem que ter antes de começar uma longa caminhada no seu processo de estudo. Se você não organizar o seu tempo dentro da sua rotina, muito possivelmente os seus serviços, as suas matérias, você começa a pensar que você está acumulando e isso pode te complicar e te levar a uma desistência que não é o que a gente quer, certo? Eu dou alguns exemplos que eu conheço, um exemplo próprio meu, por exemplo, que eu digo, existiu uma fase da minha vida que além de dar aulas, a gente tinha que ir na faculdade, a gente estudava e prestava concursos públicos. E os concursos, por exemplo, tinham aquela fase que era as fases dos testes físicos, né? E aí eu ficava me perguntando, quando eu comecei a passar nesses concursos, principalmente nas carreiras policiais, como é que eu vou treinar para um teste físico, sendo que de manhã eu dou aula, à tarde eu dou aula, entre esses dois momentos da manhã e tarde, lecionando, eu preciso corrigir prova, fazer planejamento, preciso fazer as tarefas da faculdade e à noite eu ia para a faculdade, ainda estudava das 7 às 10h40 lá na UFMS, Química. Eu ficava pensando como que eu vou dar conta desse tempo. Galera, chegou uma época da minha vida que só para eu ter, o único tempo que eu tinha para poder treinar para os testes físicos, por exemplo, era durante o meu horário de almoço. Então o que eu fazia? Eu parava com as aulas ali 11h30, 11h20, tinha dia que eu ia com aulas até meio-dia e 20 ali em Campo Grande, certo? E naquele período ali que eu saía do meio-dia e meio, que eu comia um lanche, mais ou menos até 1h30, quando eu precisava voltar para a aula, o que eu fazia? Dentro desse espaço, eu tinha que encarar, professor, uma rotina de treinos, por exemplo, para que eu conseguisse passar num teste físico, certo? Não obstante, professor, fora isso, eu comecei a perceber que se eu não estudasse nos finais de semana, eu estaria desperdiçando aquele tempo naquele momento produtivo. Então eu comecei a estudar mais horas no sábado e no domingo eu passei a tirar um dia só para o descanso. Onde que eu quero chegar, aluno? Eu acredito que eu acredito e penso que é necessário que você administre o seu tempo. Separe os horários entre escola, trabalho se você tem, estágios, diversão, certo? Separe os horários finais de semana que você vai ter para descanso, para Netflix, mas saiba que você não pode alegar o tempo como uma desculpa, porque o tempo todo mundo recebe de uma maneira igualitária 24 horas por dia. O que você vai fazer com o seu tempo é o que vai destacar você no longo prazo, você pode ter certeza. É claro que cada um dentro das suas situações, mas você precisa sim administrar, encaixar horários de estudos, nem que seja naquele horário ali que você tem tarde da noite, nem que seja aqueles horários de finais de semana, para que você possa competir com aquele aluno que não trabalha e que não tem estágio. Isso é fato, galera, isso precisa ser encarado e você, aluno que está assistindo esse vídeo, precisa saber que se você não administrar o seu tempo, que é o seu principal recurso, muito possivelmente os seus resultados se complicam no médio e longo prazo, beleza? Galera, se curtiu, mete um joinha aí, se gostou, se inscreve no canal. Tem dúvida, manda um zap e a gente te atende de maneira direta aí para tentar te esclarecer, aprofundar mais esses ensinamentos. E segue lá, galera.
Se não deu certo comigo, não dá certo com ninguém. Careca Show da Química. Ha!